Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Aqui você só existe de acordo com o que se tem. Nasceu pobre, preto, se fudeu, não é ninguém. Em uma real e interminável novela, o favelado quer ser playboy, enquanto o playboy paga de favela. Não sei até que ponto é consciente o seu psil na rua. Até que ponto é considerada normal a sua conduta. Atração, imposição, socialização, impulso, abuso. Me recuso mais tempo, sair de casa todos os dias traçando rotas mentais mais seguras, tendo que calcular minutos, segundos, horas, para que dê tempo de chegar em casa no final do dia sem ter sido violentada fisicamente. Tudo preto, sem bandeira branca na trama. Você já sentiu negra drama? Ou tu só respeita se for da família, pede benção pra mãe e não assume a filha? É que vocês não gostam de mulher, vocês gostam de buceta, de preferência branca, mas com bunda de preta. Até serve comer mulata, mas se for aqui te acata. Eu deveria ser feminista. Eu não deveria ser feminista em pleno século XXI, minha gente. Feminismo não deveria nem existir. Calma, sociedade. Não comece a sorrir. É porque mulheres não tinham que precisar resistir tanto assim. Os meus pais são separados, eu moro com a minha mãe, eu tenho três irmãos, 2 moram comigo e uma é filha do meu pai só. A minha relação com a minha mãe é muito boa, não perfeita, né, porque mãe às vezes... Minha relação com meu pai é meio deturpada, assim, por vários motivos. Essa questão do machismo, dele meio que não aceitar 100% a vida que eu levo e as escolhas que eu faço. Por ser, tipo, uma menina que eu sempre estive rodeada por homens, assim. E quando meu pai e minha mãe se separou, eu fiquei um tempo com a minha avó, na casa do meu pai. E aí aconteceram algumas coisas em relação a abuso, a ser muito presa por conta de chamar atenção, de ter que andar sempre coberta, de não poder usar maquiagem, de não poder passar batom, de não poder mostrar muito o corpo, de ser sempre muito presa, assim, de andar meio cercada, assim, pra não correr muitos riscos na rua, mas a gente sabe que algumas meninas, e a maioria delas, elas têm uma violência muito forte dentro de casa. Eu morava no Cangaíba, na Penha, na Zona Leste, enquanto os meus pais eram casados. E eu moro na Zona Leste ainda, mas moro em outro lugar. É uma área periférica da Zona Leste, tipo, perigo pra mim, assim, eu não conseguia visualizar muito, assim. Mas era um bairro que era muito carente, assim, ainda é, né? A gente fica suscetível a várias coisas, assim, mas acho que o perigo maior, assim, que eu vejo e que eu via na época era sempre muito o medo da polícia. Desde muito pequena eu sempre tive muito medo da polícia, assim, por vários motivos bestas até motivos maiores. É uma coisa muito cultural, talvez, e muito de costume. Sabia que a polícia não era uma coisa tão boa, sempre soube, assim, tipo, em questões de às vezes, andar de carro com meu pai e a gente sempre separado pela polícia. Meu pai é um homem preto e eu nunca tive essa questão do racismo diretamente direcionada a mim, mas por ser filha de um homem negro, o meu corpo junto com o corpo do meu pai, numa sociedade racista, eu sofria por tabela. O pai tomava enquadro na rua comigo e com meu irmão, a gente também era parado. Tipo, a polícia revistava o carro do meu pai, revistava a minha bolsa e a bolsa do meu irmão também. Quando pequena era mais por tabela, assim, tipo, meu pai, a polícia não ia muito com a cara do meu pai e diretamente não ia com a gente. E aí quando eu cresci, tipo, eu vi que eu entendi o porquê disso.
E entendi que se eu estiver na rua, não por ser mulher, mas por ser uma mulher preta, que talvez ande com outras pessoas pretas, com certeza eu vou ser parada. Na infância eu estudei bem perto de casa e aí depois eu fui estudar na Zona Leste também, mas perto da casa da minha avó. Nos anos iniciais, assim, de escola, de EMEI, foi bem tranquilo, assim, né? Até porque eu não entendia muita coisa. Tipo, a escola ela trabalhava questões importantes, mas não a fundo. Mas ela tinha uma estrutura boa, só que quando eu fui para o ensino fundamental e ensino médio, hoje eu sei que faltavam muitas coisas na escola, assim, tipo, faltava motivação, faltava material, faltava sala, faltava carteira, faltava tudo. A minha adolescência, meus pais já estavam separados, e aí eu estudava também numa escola pública na Zona Leste. Eu dei muito trabalho para minha mãe, na real, porque na escola pública, no ensino médio, a gente fica muito mais, a gente tem muito acesso a outras coisas, assim. Foi a época que eu mais dei trabalho pra minha mãe em relação às drogas, assim, tipo, de não saber o meu limite, de não entender o meu corpo e de querer ser aceita de qualquer forma. Minha relação com meu pai foi onde começou a ter mais conflitos, porque eu comecei a tomar decisões nessa época e ele não aceitava de jeito nenhum, e o fato da minha mãe estar separada dele causava mais conflito ainda entre os dois. Aí tinha um menino que vendia lança dentro da minha sala, assim, e aí eu e uma amiga minha, a gente queria outras coisas, assim, e tal. A gente falou, vamos experimentar, né? E aí, tipo, hoje é até engraçado, assim, de como a gente, tipo, baforava a lança dentro da sala de aula, assim. E era uma brisa muito louca, tipo, era muito rápida e era muito louca, parecia que tava chovendo, mas tava sol. Teve um dia que eu e essa minha amiga ficou devendo R$60 pro moleque de lança, tipo, em um dia. E aí eu fiquei meio preocupada, assim, e aí tive que arrumar um dinheiro, eu e ela tive que arrumar o dinheiro pra poder pagar o menino. Eu comecei a me perder, assim, de, tipo, trocar as coisas na escola, trocar meus materiais, tipo, trocar blusa, trocar calça, perder as coisas. A minha mãe começou a descobrir que eu usava droga e ela começou a revistar minha bolsa. Todo dia ela revistava minha bolsa. E aí teve um dia que ela achou um pino na minha bolsa, eu nem tinha usado, eu só levei pra casa. Ela pediu demissão do serviço dela e, tipo, a vida dela foi cuidar de mim, assim, e zelar pra que eu não voltasse por essas coisas. Além de estar estragando a minha vida de alguma forma, eu tô atrasando a vida da minha mãe, assim, que não tem nada a ver, né? Era falado, né, eu passei na época do ProErd, que a polícia ia na escola falar sobre as drogas e tal. Mas era sempre uma coisa muito caricata. Mas nunca foi uma questão séria e trabalhada e questionada e explicada na escola. Eu queria ser professora. Eu sempre quis ser professora e aí no ensino médio eu achava a minha escola um lixo. E aí eu pensava que um dia eu seria uma professora que talvez mudaria como a escola é, assim. A minha infância... algumas vezes eu me questionava, eu não sabia o que era racismo, tipo, apesar do meu pai, ele é muito novo, né, e quando eu era menor, ele tinha um grupo de rap com as pessoas, com outros caras lá da onde a gente morava, e eles tocavam nesse assunto, eles falavam sobre racismo, eles falavam sobre política, mas era uma coisa que eu ouvia, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu cheguei a me questionar muitas vezes por conta da minha mãe ser muito branca e do meu pai ser negro e a família toda do meu pai ser negra e a família toda da minha mãe ser branca. E de eu ser a cara da minha mãe, só que eu não ser, tipo, eu sou a cara da minha mãe, mas eu não sou parecida com a minha mãe. Eu sempre me vi muito parecida com a família do meu pai, ao invés de ser muito parecida com a família da minha mãe. De questionar, de tipo, por que eu sou muito parecida com o meu... Eu tenho os traços do meu pai, eu sou parecida com a minha mãe, mas eu não sou da cor do meu pai, nem da cor da minha mãe. Mas nunca cheguei a uma conclusão, assim. E faz muito tempo que eu consegui me reconhecer como uma mulher negra, tipo, e foi um momento muito árduo da minha vida, assim, porque uma amiga minha me chamou para participar de um sarau de mulheres negras, e aí eu perguntei pra ela por que ela tava me chamando para participar de um sarau de mulheres negras, se eu não sou negra. Ela falou, não, mas por que você acha que você era negra? Aí eu falei, porque a minha pele é muito clara, o meu cabelo não é crespo. E aí ela falou, não, mas
vem e aí a gente te explica. Ela foi muito cuidadosa, assim, nesse ponto. Ela, tipo, ela falou que ela não ia dizer se eu era branca ou se era negra, mas ela, tipo, pediu pra que eu fizesse perguntas a mim mesma, assim, tipo, de como foi a minha infância, de como eu me enxerguei, de coisas que eu sofri. Já odiei o meu cabelo, se eu já odiei a minha boca, se eu já odiei o meu nariz, se, tipo, por conta de ser filha de um homem negro, se isso já interferiu na minha vida, tipo, se eu já deixei de fazer coisas por ter esses traços, fazendo essas perguntas pra mim, e foi um momento muito árduo porque eu relembrei coisas que eu passei, né? E tipo, é muito ruim você relembrar coisas ruins que você já passou. Mas foi muito importante passar por isso e de reconhecer, assim, que por mais que no Brasil essa questão de raça seja por fenótipos, tipo, o racismo ele é muito pelo fenótipo. Se você é uma mulher negra retinta e você tem cabelo crespo, é lógico que você vai sofrer muito diretamente com o racismo. O racismo vai ser muito mais incisivo com você. Você é uma mulher negra, de pele clara, o seu cabelo não é tão crespo e você tem acessibilidade, você tem uma passibilidade. Tipo, eu consigo entrar nos lugares e as pessoas não me olharem feio, eu consigo passar numa entrevista de emprego, eu consigo ser considerada uma mulher bonita. Só que eu vou sofrer o racismo de alguma maneira, tipo, seja ele incisivo ou não, seja ele nas entrelinhas, seja ele diretamente, de alguma maneira o racismo vai me atingir, assim. Uma vez assim que eu me descobri negra e tal, e aí eu tinha raspado a cabeça e eu sempre fiz progressiva no cabelo, tipo, por odiar muito meu cabelo. E aí eu tinha raspado a cabeça pro meu cabelo crescer e ele tava crescendo meio sem forma, assim. E eu decidi fazer trança no cabelo pra ele crescer mais e tipo, melhorar a minha autoestima. E aí eu andava na rua de trança e, tipo, várias mulheres passavam por mim e falavam: nossa, achei que ela era preta. Nossa, uma mulher já falou na minha cara assim: você quer ser preta de qualquer jeito, né? Tipo, você não aceita ser branca, você quer ser preta. Eu acho que essa questão no Brasil também é muito louca, de tipo, se você não é branco, você é preto. Se você não é preto, você é branco. E tipo, a gente é tão... Infelizmente a gente é diverso, né? Porque, tipo, não foi uma coisa, a gente se apaixonou, vamos ter filhos. Não, tipo, foi uma coisa de violência mesmo. Tipo, a gente é misturado desse jeito porque foi uma violência que aconteceu. Várias violências, no caso. E as pessoas, elas têm mania de ou é um ou é outro, ou é preto ou é branco, ou é branco ou é preto. Pare da cara, vive metendo mala. Quando acorda tá virada no Twitter, paga de quebrada. Na mãe, ele já deu na cara. Com o pai, assedia a empregada. E com os amigos da faculdade em cima do livro de Direito Civil, as carreiras tão enfileiradas. Veio me questionar o que eu faço pelas minas. Respondi, alerta algumas de tipos como você, que no copo delas dissolve metanfetamina. Sem disciplina, dissemina, dissimula, domina. Dá uma agonia, contamina. As esquinas ensina, mas defende suas doutrinas. Gosta das franzinas, mas só diz isso na neblina. Conhece as quebradas como conhece respeito. Conhece respeito como conhece que direito não é só o nome do seu curso. É o que deveria existir também pra quem não tem dinheiro. 300 a entrada, 200 a consumação. No seu rolê onde mina paga meia, o seu open bar é válvula de destruição. E eu tenho nojo dessa sua máfia de mulher é VIP. Hashtag sextou, tamo dentro. Porque eu sei que é só pra me colocar em estado de vulnerabilidade pra ter acesso sem consentimento. E nem adiantou mascarar seu cheiro podre com aroma de confiança e igualdade racial. Porque você fede a senhor do engenho. Se você não entendeu, paciência que hoje eu dispenso o desenho. A minha vontade era de cortar dedo por dedo da sua mão boba na perna da empregada. E depois arrancar dente por dente desse sorriso na sua cara. Só que eles vão dizer que eu sou histérica, maníaca, misândrica. E que na verdade minha luta não é por igualdade de gênero. É só uma vingancinha boba. Só que esse seu discurso eu desconsidero e dispenso. Eu reconheço que por vezes me torno monotemática. Mas é que a tática da prática que me induz a reações traumáticas me torna fanática, lunática e problemática. Mas serei enfática sem ser simpática. Porque quem nomeia a minha luta dramática. Pra cada grito amordaçado, seremos gritos gritados. Pra cada corpo violado e psicológico fragmentado, seremos planos montados. Aê boy, tá achando exagero? Essa aqui é só o mínimo pra quem morre só pelo fato de ser mulher ou de remeter ao feminino. E se enquanto você estuda o Dolabella como seu autor favorito, eu tô fechada com mina preta que lança livro. E se você quer saber a vertente do meu feminismo, nem adianta assistir as sufragistas, porque o meu bonde vem muito antes disso.
acompanhava uns vídeos de poesia pela internet e eu via muitos vídeos do Islã Resistência, né? E aí eu vi uma vez um evento no Facebook, que era o Islã das Minas, que ia ter na Barra Funda. E aí eu decidi ir no... acho que foi ano passado, ou foi 2015, não sei. Que aí eu decidi ir na primeira vez. E aí, tipo, foi muito resgatador, assim, na minha vida. Porque, assim, meu Deus do céu, como que eu não vi isso antes? E eu me senti muito representada, assim. Tipo, eu senti que era um lugar que eu seria acolhida, era um lugar que eu poderia falar, era um lugar que as pessoas iam me entender, iam querer que eu fizesse parte daquilo. E isso é muito difícil a gente encontrar em outros lugares, assim. Por mais que seja um lugar direcionado à cultura, um lugar direcionado a pessoas periféricas, a pessoas pretas, sempre vai ter alguma coisa, assim, tipo, essa questão de ser trabalhado por mulheres tem mais um cuidado, assim, de te tratar bem, de fazer ser acolhida, de entender que você é bonita, que você é inteligente, que você escreve. Quando a primeira vez que eu fui chamada de escritora foi realizadora, assim, na minha vida. Porque a gente sempre tem mania de se diminuir, assim, né? Eu escrevo poesias, beleza, eu escrevo poesias, é só isso. Mas não, eu sou escritora real, assim, tipo, não tem problema nenhum você se auto-intitular uma coisa. Porque o mundo tá toda hora falando que você é menos, que você é menos, que você é menos, e aí você resolve falar que você não é menos, aí você é metida, ou você é arrogante, ou você não sei, assim. Mas esse dia que eu fui a primeira vez no Islã das Minas foi incrível, assim. Eu não consegui batalhar porque eu tava com vergonha, mas só de estar lá e ouvir, assim, foi incrível. Eu sempre escrevi funk com meu irmão, assim, quando a gente sempre foi muito unido. E aí a gente escrevia umas letras e tal, assim, tipo, eu acho que eu tinha uns 10, eles tinham uns 13. E aí foi nessa época, tipo, sempre gostava muito de redação, sempre fui mais... Eu me identificava mais nessa questão da escrita, assim, na escola, na vida. E quando eu conheci o Islã, eu vi que tinha nome o que eu fazia, assim, tipo, não era uma coisa avulsa. Mas foi bem desde cedo, assim. Porque o Islã das Minas, ele é muito diferente, né, tipo... Não tem como explicar, elas têm um cuidado com você muito grande, assim, e você gosta de estar ali, tipo... Mesmo que você não ganhe, mesmo que você não participe, você gosta de estar nesse ambiente. Da hora ter ela lá. E foi tipo uma afirmação de vida, assim, uma afirmação de existência ter ganhado. Porque por mais que seja uma brincadeira e tal, não sei o que, é uma competição. E tipo, se é uma competição, você quer ganhar, lógico que você quer ganhar. E eu sempre quis ganhar. E ter ganho foi muito de confirmar, assim, que eu tava no caminho certo e que é isso que eu tenho que fazer. O feminismo que as pessoas conhecem é muito esse feminismo, tipo, de mulheres que mostram o peito e tal, não sei o quê. E, tipo, a gente tá sendo objetificada desde, tipo, muito antes. O nosso corpo é mostrado muito antes. Tipo, a gente, enquanto elas estavam lutando pela questão de voto, a gente estava sendo escravizada. Essa questão do recorte de, tipo, então, pela emancipação das mulheres, então que seja pela emancipação das mulheres negras também. Essa passibilidade que as mulheres brancas têm, tipo, elas sofrem com o machismo também, tipo, seja ela de qualquer classe social, tipo, a mulher pode ser milionária e ela tem um marido escroto que bate nela, que xinga ela, e que diminui ela sofre por isso, mas, tipo, ela não vai sofrer por ser uma mulher preta. Eu começo a escrever, aí eu vou terminar a poesia só depois de umas 3 semanas, assim. Tipo, porque dá um estalo, tipo, acontece alguma coisa, e aí eu tô sozinha, aí eu começo a escrever, aí, tipo, falar, vou deixar pra escrever o resto depois. É muito do que acontece, tipo, se eu vou num sarau e aquilo muda a minha vida, eu escrevo alguma coisa relacionada àquilo. É sempre coisas que me afetam. Quando eu conheci o Islã, eu ia em todos os Islãs, assim, tipo, ia no Islã no centro, ia no Islã na zona leste, ia no Islã na zona norte, ia no Islã na zona sul, tipo, sempre fui em vários, assim. Em alguns eu ganhava e os prêmios são sempre livros, tipo, são livros de poesia feitos por mulheres, livros de conto, livro de cordel. E aí eu tive acesso mesmo pelo Islã, assim, de ganhar livros de literatura marginal pelo Islã.
E, tipo, ver que muitas mulheres e muitas mulheres negras escrevem e, tipo, a gente às vezes nem sabe, assim. Mas foi diretamente, a literatura marginal entrou na minha vida diretamente pelo slam. A Luz Ribeiro, tem a Mel Duarte, tem a Riane, tem a Luísa Romão. Nossa, tem uma senhorinha que eu esqueci o nome dela, que ela é a coisa mais linda desse mundo. Tipo, e ela escreve e ela recita de um jeito as poesias dela de um jeito único. Mulheres que eu tinha lido sem conhecer e que hoje são minhas amigas, assim, e isso é o que mais me inspira, assim, de estar com elas a maioria do tempo. E ser inspirada, além de ter essa inspiração por um livro, ter essa inspiração de vida, assim, de vivência, de saber como elas vivem, de saber o que elas passam e de ver que é muito próximo da minha vida, assim. As pessoas me perguntam muito, tipo, pedem pra eu dar dicas pra outras meninas e, tipo, chamar as meninas pra esses ambientes de cultura, de slam, de poesia. E, tipo, eu acho muito importante as pessoas participarem desses movimentos. Só que, tipo, é muito importante que você se veja nesses ambientes também, tipo, não que seja uma coisa imposta. Tem menina que vai no slam e aí fala que ela tipo, fala que escreve, mas ela não tem coragem de falar. E, tipo, tem muitas pessoas que te obrigam a falar, não, vai sim, que não sei o que, né? E, tipo, acho que cada um tem o seu tempo. Se tivesse uma coisa um conselho que eu poderia dar, assim, pras mulheres e principalmente pras mulheres negras, é que elas se olhem, tipo, que elas se enxerguem, que elas se amem e que elas vejam o potencial que elas têm. Se você quer ser escritora, se você quer ser artista plástica, se você quer ser designer, se você quer ser estilista, se você quiser ser o que você quiser ser, médica, enfermeira, tipo, vai no seu tempo, acredita em você, porque é muito louco quando a gente alcança. Tipo, dá uma sensação muito grande de que você a qualquer momento pode voar, literalmente, assim, tipo, pegar asa e bater, assim, sair voando. Ou você tem que fazer uma faculdade, ou você tem que trabalhar a sua vida toda e morrer, e, tipo, às vezes as pessoas não querem viver isso, assim. E acho que é isso, a literatura marginal foi o que me salvou de outras coisas, assim, e de, tipo, além de depressão e de outras questões, assim, mesmo, de violência, de droga, de qualquer outra coisa. E, tipo, foi um escape que eu arrumei pra mim, assim, tipo, acho que cada um deveria ir atrás, assim, do que te faz bem, realmente. Faço pedagogia. Vou realizar meu sonho de ser professora. Sim. Em legítima defesa contra o sistema. Violência é a tarifa do busão que você nem pisca e já aumenta. Vandalismo é ter que se vender por um trabalho que enriquece o empresário, que te ilude com benefícios e você nem percebe o tamanho do seu salário. Terrorismo é genocídio na quebrada. Policial confunde saco de pipoca com droga ou mais um garoto negro como alvo de pólvora. Mas no Brasil não existe pânico. O que te assusta mais, uma ameaça de bomba ou o número de estupros aumentando. Depredação é o que o patriarcado faz com as minas. Chega botando a mão, obriga a depilação, pele clara, alisamento. Regime tenha filhos, não seja vulgar. Esse corpo não é seu patrimônio, é do Estado e é ele quem vai conservar dor. Pacífico. De Pacífico eu só conheço o oceano e a tal manifestação do Fora Dilma. Verde, amarelo, champanhe, passeio com cachorro. Por um momento achei que não fosse no Brasil, porque as manifestações que eu vou, ao invés de champanhe é molotov, sem verde e amarelo a bandeira é preta. E ao invés de selfie, a polícia faz cerco, joga bomba e tira sangue. Dizem que a periferia não é politizada por não ir em manifestação. O Fora Dilma foi domingo. Você já tentou de fim de semana na quebrada pegar condução? E pra te ver na telinha, esse mar de gente contra a corrupção, o tal senso comum trabalha 6x1, de domingo é trampo ou é descanso, irmão. E é o tal de escola ocupada, queima catraca, fogo no busão, luta por moradia, a gente contra a reintegração. Enquanto a madame tem o seu almoço servido na mesa, pergunta, mas vem cá, esse povo não trabalha não?
baderna é viver em 2017 e ouvir que racismo reverso existe. É ouvir que seu cabelo enroladinho é uma graça quando se tem um cabelo crespo. É ouvir que cotas são afirmação de inferioridade. Mas deixa que eu só quero ver segurar quando as minas se rebelar e aí não vai ter direita ou esquerda pra pôr na lista. Então manda avisar que essa tal revolução será preta e feminista. Pode até demorar, mas nós não tem pressa, porque é só o tempo de recuperar o tempo e chegar com os 2 pés no peito e fazer cada um deles pagar, começando pelo tempero do mar, que foi lágrima de preto.